Olá, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês novamente, dando sequência às nossas entrevistas com temas relacionados à saúde e nutrição. E hoje eu estou aqui com a psicóloga Juliana Vela, falando um pouquinho sobre o tema estresse e ansiedade. Ju, muito obrigada pela sua participação, obrigada por ter aceito o convite e será um bate-papo muito interessante. Olá pessoal, olá Rô. É um prazer estar aqui com vocês. Eu que agradeço o convite e a confiança. Espero contribuir aí para esse bate-papo e tirar algumas dúvidas sobre esse tema que é tão complexo, né? E tão vivenciado hoje em dia. E com certeza vai ser um bate-papo muito enriquecedor para todos nós. Então vamos para a primeira pergunta. Recebi algumas perguntas aqui e outras são minhas mesmo. E eu gostaria de saber, Ju, de acordo com a sua experiência, né, nessa área de psicologia clínica, qual é o ponto de partida para gerar o estresse e a ansiedade? Vamos lá, Rô. Bom, primeiro é importante deixar claro que tanto o estresse quanto a ansiedade são necessários para nos auxiliar a reagir em situações de perigo e enfrentar aí os desafios do dia a dia. Então eles não são tão vilões assim quanto eles parecem. Porém, eles se tornam vilões quando eles vêm em excesso. Então, o excesso de estresse e de ansiedade faz com que eles deixem aí de ser ferramentas positivas que nos auxiliam a enfrentar essas situações e tornem-se aí possíveis transtornos que vão afetar negativamente tanto o nosso cotidiano quanto a nossa saúde. Então, o estresse ele surge quando o organismo percebe que há risco, tanto físico quanto psicológico, em alguma situação. Por exemplo, dirigir no meio de uma tempestade. Então, o corpo vai liberar adrenalina e a adrenalina vai aumentar a pressão arterial e acelerar os batimentos cardíacos. Só que isso, quando acontece com frequência, pode ter um impacto extremamente negativo e a pessoa desenvolver aí diversas doenças. Já a ansiedade, ela prepara a pessoa para enfrentar um desafio. Então, por exemplo, tem uma reunião muito importante, ou então estudar para o vestibular. E aí a ansiedade vem para impulsionar a pessoa a ter a iniciativa de começar a se preparar para enfrentar determinado desafio. Porém, quando ela vem em excesso também, ela tem um efeito contrário, né? Porque quando ela vem em excesso, a ansiedade vem acompanhada de uma insegurança extrema. E essa insegurança, ao invés de impulsionar, né, e motivar a pessoa a enfrentar o desafio, vai paralisar essa pessoa. E dependendo aí da frequência dessa ansiedade, a pessoa vai acabar sendo afetada não só em desafios específicos, mas também nas tarefas diárias simples, como por exemplo sair de casa para ir no mercado. Né? Ela também vai paralisar diante dessas situações aí. Então, o ponto de partida aí para gerar o estresse e a ansiedade, eles são estímulos negativos aos quais as pessoas são expostas aí diariamente, com frequência. Por exemplo, uma longa jornada de trabalho, levar o trabalho para casa, ficar exposto com frequência a um trânsito intenso, um ambiente de trabalho de muita cobrança, né, com excesso de cobrança, um cargo de muita responsabilidade, um relacionamento abusivo. Então, essas situações vão fazer com que esse estresse e essa ansiedade se desenvolva de uma forma negativa. Isso vai acarretar em possíveis transtornos, como depressão, doenças cardíacas, hipertensão, dores musculares, síndrome do pânico, dores de cabeça e de estômago intensas, né? E tanto, né, doenças físicas como emocionais, e isso também vai afetar o convívio social da pessoa, porque a pessoa vai, com o estresse, ter uma alteração no humor, né? Vai ter um humor mais inconstante, o que vai acabar afastando aí um pouco as pessoas, e também com a ansiedade ter uma insegurança extrema, e essa insegurança faz com que a pessoa não confie nos outros e também não confie em si mesma, então que ela prefira aí se afastar do convívio social. E levando-se em conta o perfil
da pessoa. Existe um perfil que se estressa mais facilmente? Nós podemos dizer isso, falar isso, que existem pessoas que se estressam mais ou que ficam ansiosas mais facilmente? Nós sabemos que temos as personalidades, né, as diferenças, né, nas personalidades, os temperamentos. É certo falar que determinado perfil de pessoa se estressa mais? Sim, podemos dizer que as pessoas que estão expostas, né, a ambientes e relacionamentos também muito estressantes, com cobrança excessiva, abusivos mesmo, pessoas que estão expostas a ambientes de trabalho com muita responsabilidade, muita pressão, pessoas muito ansiosas, pessoas que não conseguem relaxar, pessoas com baixa autoestima, que têm dificuldade em lidar com perda e frustração, pessoas que são muito impacientes e não conseguem administrar muito a questão do tempo, da espera, pessoas muito inseguras, pessoas que se cobram demais, pessoas que dormem poucas horas por dia, pessoas que se alimentam mal, pessoas que são pouco resilientes, né, e que não têm muitas habilidades para gerenciar as emoções, então dentro aí desse perfil que desenvolve aí tanto estresse como a ansiedade também mais facilmente. Essas pessoas, elas têm tanto fatores externos como fatores internos, né, como pouca resiliência e dificuldade em lidar com perdas e frustrações, como também fatores externos, né, ambientes estressores externos que fazem com que essa pessoa desenvolva mais facilmente, né, esse estresse e essa ansiedade. E essas pessoas, então, elas acabam potencializando o estresse e a ansiedade, que vai afetar negativamente tanto o cotidiano, a vida social e a saúde dessa pessoa. E como podemos trabalhar internamente o estresse e a ansiedade numa sociedade imediatista, onde tudo é prioridade, tudo é urgente? Dá uma sugestão. Como podemos fazer? Boa pergunta, Rô. Realmente nós vivemos em uma sociedade que quer tudo para ontem, né? E devido a isso as pessoas se exigem cada vez mais e, consequentemente, elas se frustram cada vez mais. Então eu acredito que o primeiro passo aí é a pessoa entender que ela não vai dar conta de tudo o tempo todo e que tá tudo bem. Algumas pessoas elas acreditam que elas têm o controle das situações, né? Embora elas saibam que não têm o controle sobre o comportamento do outro, algumas ainda acreditam que podem controlar as situações, quando na verdade nós não temos esse controle, né? O que nós podemos controlar é a forma que nós vamos reagir a essas situações e o tanto que nós vamos permitir que essas situações nos afetem ou não. A partir do momento que a pessoa se percebe dentro de um perfil de estresse ou de ansiedade, é importantíssimo que ela procure a ajuda de um profissional qualificado, né, que vai auxiliar ela na reestruturação aí do gerenciamento das emoções. Então, a partir do momento que ela procurar essa ajuda, ela pode também procurar recursos auxiliares. Primeiro, ela precisa tentar descobrir aí o que desencadeia esse estresse ou essa ansiedade nela. Por exemplo, ela dorme poucas horas, ela não se alimenta bem, ela fica horas exposta ao trânsito intenso diariamente, ela está dentro de um relacionamento abusivo. Então, o que desencadeia o estresse e a ansiedade nela? A partir do momento que ela se percebe aí dentro do que ela se encontrar, né, ela pode, né, e deve procurar aí reeducar algumas situações. Então, por exemplo, se eu durmo poucas horas por dia, eu preciso procurar reeducar aí a questão do meu sono. Então, procurar dormir mais horas por dia, procurar ter um sono aí de mais qualidade, né? Então, o que mais que ela
pode, por exemplo, ela se alimenta mal, então ela pode aí procurar se alimentar melhor, né? Comer de forma saudável. Se cobrar menos, entender que o erro faz parte aí, né, da aprendizagem, procurar sempre que possível tentar ver o lado positivo das coisas, né, porque as pessoas tendem a ver sempre o lado negativo, independente de ser uma situação simples ou um pouco mais complexa, as pessoas tendem a ver o lado negativo das situações. Claro, existem situações que são muito difíceis a gente ver o lado positivo, mas sempre que possível, né, tentar ver o lado positivo das situações, procurar ter momentos de lazer, né, procurar olhar para si, né, se acolher. A gente fala muito do acolhimento ao outro, isso é extremamente importante, é extremamente lindo, né? Mas a gente não pode esquecer de se acolher também, de se cuidar, de olhar para dentro de si, né? Porque se eu não me cuido, se eu não me acolho, se eu não me olho, eu adoeço. E se eu adoeço, eu também não acolho o outro, né? Então, se acolher é extremamente importante. Não fazer só as obrigações, mas ter esse momento de lazer, de alguma atividade relaxante, atividades físicas, pode ser dança, pode ter música, uma leitura, viajar, sair com os amigos, cantar, pintar, costurar, enfim, não importa. Algo que traga prazer e essa sensação de relaxamento para essa pessoa é extremamente importante. E também é muito importante que a pessoa consiga aí diferenciar o eu do outro, né? O que é meu e o que é do outro. Então, muitas vezes, quando o outro me ofende, quando o outro me maltrata, quando o outro me xinga, quando o outro pensa algo ruim de mim, eu me ofendo e eu preciso aprender a separar isso, né? O eu do outro, entender que essa é só a opinião do outro, algumas vezes não está nem direcionado à pessoa, né? Ela simplesmente diverge de opinião da outra pessoa, mas ela carrega aquele peso da opinião do outro com ela. Então, se libertar mesmo desse peso da opinião do outro, né? Separar o que é dela e o que é do outro também é muito importante. Ou seja, além da ajuda aí profissional qualificada, e desses recursos aí de reeducar algumas coisas, é importantíssimo que a pessoa entenda que ela não vai dar conta de tudo o tempo todo e que tá tudo bem e que ela não tem o controle das situações, porque as pessoas que são muito ansiosas e muito estressadas tendem a acreditar que têm o controle das situações, sim, né? E que elas podem aí dar conta de tudo o tempo todo. E isso não vai acontecer. Então, elas precisam, além de todos esses recursos aí da ajuda profissional, compreender isso. Elas não vão dar conta de tudo o tempo todo, não vão ter o controle da situação. Então, o que elas podem fazer aí é procurar entender e trabalhar, gerenciar as emoções, né? Para que elas consigam entender que o que elas podem ali controlar é a forma que elas vão lidar, né, com essas situações, que elas vão reagir a essas situações e a forma que elas vão aí permitir que essas situações interfiram no cotidiano, no dia a dia e na saúde delas. Ju, foi um tema super legal da gente debater aqui. Quero te agradecer imensamente. Gostaria que você deixasse aqui os seus contatos, suas redes sociais e se você está atendendo presencial e à distância. Eu que agradeço, Rô, tanto pelo convite quanto pela confiança. Foi muito bom estar aí nesse bate-papo, tirando algumas dúvidas sobre um tema tão importante quanto o estresse e a ansiedade. Bom, referente aos meus atendimentos, por enquanto eu sigo com eles à distância, né? Os atendimentos online por videochamada. O meu contato é o 11 995 17 3589. Tenho a minha página tanto no Facebook como no Instagram, psicóloga Juliana Vela. E tem também o meu e-mail, que é psicologajulianavela@yahoo.com. Muito obrigada a todos, foi muito bom estar com vocês e até a próxima. Até mais, tchau, tchau. Pessoal, muito obrigada
pela atenção de vocês. Traremos novos entrevistados aqui, novos temas, e aguardamos também sugestões de temas que sejam interessantes e que vocês tenham curiosidades também relacionados à alimentação e à saúde. Um grande abraço a todos e tchau, tchau. Ju, muito obrigada mais uma vez. Grande abraço.